Brian May, um nome para sempre gravado nos anais da música. Não apenas como o lendário guitarrista do Queen, mas como um símbolo de talento incomparável e paixão incansável. Você pode imaginá-lo como um músico icônico com seus característicos cabelos encaracolados. Mas por trás das luzes do palco está a história de um homem que construiu sua lendária guitarra com seu pai. Obteve um doutorado em astrofísica no auge de sua carreira musical e defende incansavelmente os direitos dos animais. No entanto, essa é apenas uma parte da história. A jornada de Brian também passou por desafios pessoais, batalhas com a saúde e uma paixão única pela fotografia 3D. O que leva um artista a ultrapassar todos os limites e alcançar o topo em diversos campos? Junte-se a nós enquanto exploramos o mundo de Brian May, onde os holofotes se misturam harmoniosamente com aspirações e dedicação inabalável. Infância. Brian May nasceu em 19 de julho de 1947, em Hampton Hill, Inglaterra. Ele era filho único de Ruth e Harold May. Seu pai trabalhava como desenhista técnico e sua mãe era dona de casa. Durante sua infância, Brian foi cercado por música. Seu pai tocava piano de ouvido, o que influenciou profundamente o amor de Brian pela música. Aos 7 anos, ele ganhou sua primeira guitarra, uma acústica Eggman, comprada com as economias suadas de seus pais. Este presente despertou sua paixão pela música. Brian também era um aluno brilhante. Ele se destacou nos estudos e ganhou uma bolsa para a Hampton Grammar School, onde desenvolveu grande interesse por física e matemática. Equilibrar suas ambições acadêmicas com sua paixão pela música foi um grande desafio. Ele passava longas horas praticando guitarra, enquanto mantinha notas excelentes. Brian certa vez disse: "Eu estava dividido entre dois mundos, o mundo lógico da ciência e o mundo apaixonante da música." Seu pai, Harold, também expressou preocupação com esse equilíbrio. Temia que Brian estivesse se esforçando demais, tentando se destacar tanto na música quanto nos estudos. Um fato interessante sobre o jovem Brian é seu amor precoce por projetos de "faça você mesmo." Ele construiu seu primeiro rádio caseiro, demonstrando seu espírito inventivo. Usando peças de aparelhos antigos, conseguiu montar um rádio funcional, um feito que refletia suas habilidades técnicas e criatividade. Essa abordagem prática seria crucial mais tarde na criação de sua famosa guitarra Red Special. O nascimento da guitarra Red Special. A necessidade é a mãe da invenção. Quando Brian May não podia comprar uma guitarra elétrica de alta qualidade na adolescência, ele e seu pai, Harold May, decidiram construir uma do zero. Esse projeto ambicioso começou em 1963 e resultou na lendária Red Special, também conhecida como Old Lady. Eles usaram um pedaço de uma velha mesa de carvalho para o corpo da guitarra e mogno de uma lareira para o braço, conferindo à guitarra uma qualidade tonal única. A escala, originalmente planejada para ser de ébano, foi feita de carvalho tingido e incrustada com botões de madrepérola de uma antiga caixa de joias. Os captadores foram outro desafio. Inicialmente, eles tentaram enrolar os próprios captadores, mas quando isso não funcionou, optaram pelos captadores Burns Trisonic, que modificaram preenchendo-os com resina epóxi araldite para reduzir ruídos. A característica mais inovadora da Red Special é seu sistema de trêmulo. Incapazes de comprar opções comerciais, eles projetaram um sistema personalizado usando um pivô de faca e uma ponte de alumínio com pequenos roletes para minimizar o atrito. Molas de válvula de motocicleta proporcionaram a tensão necessária para o trêmulo, demonstrando sua engenhosidade. A Red Special foi concluída em 1965 e rapidamente se tornou central para a identidade musical de Brian. Seu design único e som o distinguiram de outros guitarristas. A guitarra permitiu-lhe criar um tom distinto, contribuindo para muitos dos maiores sucessos do Queen, como Bohemian Rhapsody e We Will Rock You. Vários recursos únicos tornam a Red Special insubstituível. Seu braço com 24 trastes permite um alcance completo de 2/8, e o traste 0 ajuda a manter uma ação consistente em todas as cordas. O sistema de trêmulo personalizado
com sua afinação estável e suave, é crucial para o estilo de tocar de Brian. Os interruptores individuais para cada captador permitem uma ampla gama de combinações tonais, possibilitando sons impossíveis com guitarras padrão. Apesar da disponibilidade de inúmeras guitarras de alta qualidade, Brian continua a usar a Red Special na maioria de suas apresentações e gravações. Sua construção única e valor sentimental a tornam insubstituível em sua jornada musical. Carreira musical. Agora vamos mergulhar em um dos capítulos mais fascinantes da jornada de Brian May, o nascimento da lendária banda Queen e os desafios incríveis que eles superaram ao longo do caminho. A trajetória de Brian rumo ao estrelato começou com a formação da banda Smile em 1968. Ao lado de Tim Staffel, um colega da Imperial College London, e Roger Taylor, um baterista talentoso, Brian cofundou a Smile. A banda começou apresentando-se em pequenos bares e clubes, tocando tanto composições originais quanto covers de artistas populares. Apesar de sua paixão e dedicação, o Smile lutava para conquistar a atenção do público e atrair grandes gravadoras. Em 1970, Tim Staffel decidiu deixar a banda para seguir outros projetos. Sua saída abriu caminho para uma mudança significativa. Freddie Mercury, então conhecido como Freddie Bulsara, juntou-se ao grupo. Freddie trouxe não apenas uma voz poderosa, mas também um estilo de performance cativante. Ele convenceu Brian e Roger a renomearem a banda como Queen, um nome que ele acreditava refletir a elegância e grandiosidade da música que aspiravam criar. Em 1971, John Deacon entrou para a banda como baixista, completando a formação clássica do Queen. A partir de então, os 4 membros trabalharam juntos para construir uma banda conhecida não apenas pela música, mas também pela criatividade e performances únicas. A jornada do Queen foi repleta de desafios. Eles enfrentaram sérias dificuldades financeiras, investindo todos os seus recursos na música. Muitas vezes, os membros viviam em condições precárias, compartilhando espaços e alimentos para economizar. Apesar das adversidades, a banda nunca parou de criar e se apresentar. Eles escreviam músicas, gravavam faixas e tocavam onde quer que fosse possível. Conseguir um contrato com uma gravadora, no entanto, não foi tarefa fácil. Foram rejeitados por diversas gravadoras importantes, o que às vezes fazia os integrantes duvidarem de suas chances de sucesso. Em 1973, o Queen assinou com a EMI Records e lançou seu álbum de estreia, Queen. Embora o álbum tenha recebido críticas positivas, não obteve grande repercussão. Contudo, o segundo álbum, Queen's The Wound, lançado em 1974, começou a causar impacto. Conhecido por suas composições complexas, estruturas musicais únicas e performances criativas, o álbum conquistou uma base de fãs crescente. Ao final de 1974, o terceiro álbum da banda, Sheer Heart Attack, os projetou para o cenário internacional. O single Killer Queen rapidamente subiu nas paradas, apresentando ao público o estilo característico do Queen, uma fusão de rock poderoso, melodias cativantes e letras significativas. O maior ponto de virada na carreira do Queen veio em 1975, com o lançamento de A Night at the Opera. O álbum é considerado uma obra-prima musical, misturando rock, ópera e música clássica. A faixa Bohemian Rhapsody, composta por Freddie Mercury, tornou-se um fenômeno global. Com sua estrutura não convencional e harmonias complexas, permanece como uma das maiores músicas de rock de todos os tempos. O sucesso de Bohemian Rhapsody catapultou o Queen ao auge da fama. A Night at the Opera não apenas foi amado pelos fãs, mas também elogiado pela crítica, consolidando o Queen como uma das maiores bandas do mundo. Um dos momentos mais memoráveis da carreira do Queen foi sua apresentação no Live Aid em 1985. O evento, realizado no estádio de Wembley, tinha como objetivo arrecadar fundos para o alívio da fome na Etiópia. O set de 20 minutos do Queen incluiu músicas icônicas como Bohemian Rhapsody, Radio Gaga e We Are the Champions. Essa performance não foi apenas um triunfo musical, mas também um símbolo de sua conexão com o público. Freddie Mercury liderou a plateia
que se envolveu intensamente em cada nota, criando o que é amplamente considerado uma das maiores performances ao vivo da história do rock. A energia e a unidade compartilhadas com o público foram incomparáveis, solidificando o status lendário da banda na indústria musical. Desafios pessoais e profissionais. Ao conhecer mais sobre a vida de Brian May, descobrimos alguns dos desafios mais difíceis que ele enfrentou, tanto pessoal quanto profissionalmente. Superar esses desafios é a prova mais vívida de sua criatividade admirável e paixão pela arte. Equilibrar seu amor pela ciência com sua paixão pela música foi um dos maiores desafios de Brian. Enquanto estudava física no Imperial College London, ele também tocava em várias bandas, incluindo o Smile, que mais tarde se tornou o Queen. Conciliar ambos era exaustivo. Ele passava longas horas na universidade e depois noites ensaiando e se apresentando. Essa agenda agitada era difícil, mas o amor de Brian por ambos os campos o mantinha motivado. Apesar de seu sucesso crescente com o Queen, Brian nunca abandonou seus sonhos acadêmicos. Em 1971, ele tomou a difícil decisão de pausar seus estudos de doutorado para focar na banda, uma escolha que desapontou seu pai. Harold May, que valorizava profundamente a educação, ficou preocupado. Brian mais tarde disse: "Papai ficou mortificado. Ele achava que eu estava jogando minha educação fora." Anos depois, em 2006, Brian decidiu retornar ao Imperial College para concluir seu doutorado. Conciliar os estudos com a carreira musical foi desafiador, mas sua determinação foi recompensada. Em 2007, ele completou sua tese sobre um estudo das velocidades radiais na nuvem de poeira zodiacal e obteve seu PhD em astrofísica. Esse foi um enorme feito pessoal e demonstrou o comprometimento de Brian com suas duas grandes paixões. Em 2014, Brian cofundou o Asteroid Day, uma iniciativa para conscientizar sobre as ameaças representadas por objetos espaciais. Esse projeto ajudou a educar o público sobre a importância de monitorar e entender os asteroides. Um fato curioso é que um asteroide foi nomeado em sua homenagem, o 52.665 Brian May, e outro, o 17.473 Freddie Mercury, em tributo ao impacto deles que vai além da Terra. Brian também publicou vários livros notáveis sobre astronomia, incluindo Bang, The Complete History of the Universe, do qual foi coautor. Essas obras refletem sua paixão pela ciência e seu desejo de compartilhar conhecimento com os outros. Brian também enfrentou sérios problemas de saúde. Em 1974, durante uma importante turnê do álbum Quinceañera, Brian adoeceu gravemente com hepatite. A banda teve que cancelar várias datas da turnê e Brian retornou à Inglaterra para se recuperar. Esse foi um período difícil para ele, pois sentia que estava decepcionando seus colegas de banda. Assim que começou a se recuperar, Brian desenvolveu uma úlcera estomacal, o que atrasou ainda mais seu retorno. Ele passou semanas no hospital, longe da banda e da música. Essa doença prolongada foi um grande revés, mas a resiliência de Brian brilhou quando ele finalmente se recuperou e voltou à banda com energia renovada. As mortes do pai de Brian e de Freddie Mercury foram dois dos eventos mais devastadores de sua vida. Em 1991, a morte de seu pai o afetou profundamente. Pouco depois, Freddie Mercury, seu amigo e companheiro de banda, faleceu devido a complicações relacionadas à AIDS. Essas perdas mergulharam Brian em uma depressão profunda. Ele descreveu esse período como um dos mais sombrios de sua vida, dizendo: "Achei que minha vida havia acabado. Estava totalmente deprimido. Nem mesmo a música me tocava nos piores momentos. A depressão caía sobre mim como um nevoeiro." Durante esse momento difícil, Brian encontrou conforto e apoio em sua segunda esposa, Anita Dobson. O amor e o apoio inabaláveis de Anita foram cruciais para ajudá-lo a lidar com o luto e a depressão. Brian frequentemente acredita a Anita por ajudá-lo a encontrar o caminho de volta à música e à vida. Brian também experimentou diversos efeitos e técnicas de gravação, desafiando os limites do que era possível no rock. Seu histórico em física e engenharia desempenhou um papel significativo em sua abordagem musical, permitindo-lhe compreender e manipular o som de maneiras únicas.
Essa perspectiva científica deu a ele uma vantagem na criação de composições complexas e inovadoras. A formação acadêmica de Brian em astrofísica influenciou significativamente sua música. Sua compreensão das propriedades físicas do som e seu pensamento analítico o ajudaram a criar arranjos musicais intrincados e a experimentar sons não convencionais. Essa fusão de ciência e arte é evidente em muitas músicas do Queen, onde harmonias complexas e paisagens sonoras inovadoras ocupam o centro do palco. Ele claramente se destacou como uma figura proeminente tanto no mundo da música quanto no da ciência. Vida pessoal. A vida pessoal de Brian May teve sua dose de alegrias e desafios, especialmente em seus relacionamentos e casamentos. Sua jornada no amor e no casamento é ao mesmo tempo tocante e tumultuada, proporcionando uma compreensão mais profunda do homem por trás da música. O primeiro casamento de Brian foi com Christine Mullen, em 1974. O casal teve 3 filhos juntos, James, Louisa e Emily. No início, sua vida juntos parecia promissora. Brian começava a alcançar sucesso com o Queen, e eles estavam construindo uma família. No entanto, as demandas da carreira musical de Brian logo começaram a afetar o relacionamento. À medida que a fama do Queen crescia, também aumentavam as pressões sobre Brian. Longas horas no estúdio, agendas implacáveis de turnês e o caos geral de estar em uma banda de rock mundialmente famosa significavam que Brian frequentemente estava longe de casa. Christine tinha que administrar a casa e cuidar dos filhos sozinha, muitas vezes sem a presença de Brian. Essa distância física e emocional criou tensão e dificuldades entre eles. Brian admitiu certa vez: estar constantemente na estrada me fez perder muitos momentos em família. Foi difícil para todos nós. As tensões de sua carreira não foram as únicas pressões sobre o casamento. A luta de Brian com a depressão, especialmente após as mortes de seu pai e de Freddie Mercury, agravou os desafios que enfrentava. Brian sentiu uma profunda sensação de perda e luto após essas mortes. O falecimento de seu pai em 1991 foi um golpe significativo, intensificado pela perda de seu querido amigo e companheiro de banda, Freddie Mercury, no mesmo ano. Essas tragédias consecutivas mergulharam Brian em uma depressão profunda que afetou todos os aspectos de sua vida. Brian descreveu esse período como um dos momentos mais sombrios de sua existência. Achei que minha vida havia acabado. Estava totalmente deprimido. Nem mesmo a música me tocava nos piores momentos. A depressão caía sobre mim como um nevoeiro, disse ele. A depressão dificultou a capacidade de Brian de lidar com suas responsabilidades, tanto profissionais quanto pessoais, o que acabou colocando ainda mais pressão sobre seu casamento. Em 1988, o estresse acumulado e os problemas não resolvidos levaram ao divórcio de Brian e Christine. Esse foi um período doloroso, pois ele teve que lidar com a dissolução de sua família enquanto enfrentava as enormes pressões de sua vida profissional. Em 2000, Brian encontrou o amor novamente com a atriz Anita Dobson. Diferentemente de seu primeiro casamento, o relacionamento de Brian e Anita foi construído desde o início com base em apoio mútuo e compreensão. Anita desempenhou um papel crucial ao ajudar Brian a enfrentar alguns dos períodos mais sombrios de sua vida, especialmente sua batalha contra a depressão. Brian frequentemente atribui a Anita o suporte emocional que precisava para reencontrar o caminho de volta à música e à vida. Anita foi minha rocha. Ela esteve ao meu lado em tudo e me ajudou a enxergar a luz quando eu estava cercado pela escuridão, afirmou Brian. A influência de Anita foi além do apoio emocional. Ela incentivou Brian a cuidar de sua saúde e bem-estar, ajudando-o a manter um equilíbrio entre sua vida pessoal e profissional. Os relacionamentos de Brian não apenas moldaram sua vida pessoal, mas também influenciaram sua música e sua imagem pública. As emoções intensas que vivenciou encontraram seu caminho em suas composições, adicionando profundidade e autenticidade ao seu trabalho. Suas primeiras canções frequentemente refletiam as dificuldades e tensões de seu primeiro casamento, enquanto suas obras posteriores exibiam uma maturidade e riqueza emocional influenciadas por sua relação com Anita. Aos olhos do público,
As parcerias de Brian também ajudaram a suavizar sua imagem, mostrando um lado mais vulnerável e relacionável do astro do rock. Sua abertura sobre os desafios pessoais e o apoio que recebeu de Anitta ressoaram com muitos fãs, conquistando ainda mais admiração do público. Imagem pública e controvérsias. A vida de Brian May sob os holofotes tem sido marcada por imagens icônicas e paixões inesperadas. Vamos explorar como sua imagem pública e algumas controvérsias moldaram o homem que conhecemos hoje. O cabelo encaracolado icônico de Brian May é uma característica definidora de sua imagem há décadas. No entanto, seus sentimentos sobre sua aparência e sua imagem pública são ambíguos. Em uma entrevista de 1998, Brian admitiu: "Às vezes gostaria de ter um saco de papel sobre a cabeça para que as pessoas apenas ouvissem a música. Acho que corro o risco de me tornar prisioneiro do meu próprio cabelo." Essa declaração destaca sua frustração em ser constantemente reconhecido por sua aparência, em vez de por seu talento musical. Esse sentimento o levou a algumas controvérsias públicas, particularmente com outros músicos e a mídia. Um incidente notável ocorreu em 2007, quando Suggs, vocalista do Madness, fez uma piada sobre os penteados semelhantes de Brian e sua segunda esposa, Anita Dobson. Brian não achou a piada engraçada e respondeu em seu site, chamando-a de triste e ultrapassada, e acrescentando: "Quão decepcionantes as pessoas podem ser." Essa resposta mostrou a sensibilidade de Brian a comentários sobre sua aparência e seu desejo de ser levado a sério por suas contribuições à música e à ciência. Apesar da fama, Brian expressou que nunca quis ser uma figura pública. Ele disse uma vez: "As pessoas me veem e imediatamente assumem que, por eu parecer assim, não tenho nada relevante a dizer sobre suas vidas. Gosto de surpreendê-las, provando que não é o caso." Essa relutância em estar sob os holofotes, apesar de seu sucesso, adiciona uma camada intrigante à sua personalidade, revelando sua preferência por privacidade e foco em seu trabalho em vez de sua celebridade. Um dos aspectos mais inesperados e fascinantes da vida de Brian é sua paixão pela fotografia 3D e imagens estereoscópicas vitorianas. Em 2008, ele reviveu a London Stereoscopic Company, originalmente fundada em 1854, que produzia fotografias 3D, incluindo algumas do Queen. Sua dedicação a essa forma de arte resultou na publicação de vários livros sobre o tema, como A Village Lost and Found e Brian May's Red Special. Essa paixão destaca o espírito multifacetado de Brian e sua habilidade de explorar interesses além da música, solidificando sua posição como uma figura única, tanto no mundo da arte quanto da ciência. O interesse de Brian May pela fotografia 3D vai além de um simples hobby. É uma fusão de seu histórico científico com suas inclinações artísticas. Ele coautorou livros que apresentam imagens 3D do espaço, como Cosmic Clouds 3D, Where Stars Are Born, refletindo sua expertise em astrofísica e sua paixão criativa. Essa combinação única de interesses permitiu que Brian explorasse novas dimensões, tanto na arte quanto na ciência, fazendo contribuições significativas para ambos os campos. Ativismo pelos direitos dos animais. Além da música e da ciência, Brian May também se destaca por seu trabalho apaixonado em prol dos direitos dos animais e pelas controvérsias geradas por suas opiniões políticas sobre o tema. Em 2010, Brian fundou a Save Me Trust, uma organização de caridade dedicada à proteção da vida selvagem e à promoção do bem-estar animal. A instituição foca em defender animais contra a caça e o abate, particularmente raposas e texugos, e busca conservar habitats naturais. O compromisso de Brian com essa causa é profundamente pessoal, refletindo seu amor pelos animais e pelo mundo natural. A postura política de Brian sobre o bem-estar animal tem sido uma fonte significativa de controvérsias. Ele é um crítico vocal do Partido Conservador britânico, especialmente em relação às suas políticas sobre direitos dos animais. Brian tem se posicionado publicamente contra o apoio do partido à caça de raposas e ao abate de texugos, que ele considera desumanos e desnecessários.
Essa oposição firme, frequentemente, o coloca em conflito com apoiadores e políticos conservadores. Em um episódio notável, a crítica de Bryan ao abate de texugos o levou a boicotar grandes eventos, como o Festival de Glastonbury, cujo fundador, Michael Eavis, apoiava o abate. Bryan declarou: "Não tocarei em Glastonbury enquanto eles apoiarem o abate de texugos." Essa postura gerou tanto elogios quanto críticas, destacando o caráter polarizador de seu ativismo. Bryan recebeu reconhecimento por seu compromisso inabalável com os direitos dos animais. Seus apoiadores admiram sua coragem ao enfrentar figuras políticas poderosas e instituições, e seus esforços lhe renderam prêmios de várias organizações de bem-estar animal. Muitos o veem como um defensor compassivo e dedicado que usa sua fama para chamar a atenção para questões críticas que afetam a vida selvagem. No entanto, as opiniões de Bryan também atraíram críticas. Alguns argumentam que seu ativismo é extremo e que sua dura crítica ao Partido Conservador afasta aliados em potencial. Outros acreditam que seu status de celebridade lhe dá uma plataforma injusta para influenciar a opinião pública e as políticas. Bryan, no entanto, permanece firme em suas crenças, frequentemente respondendo que proteger animais vulneráveis é uma causa que vale qualquer reação negativa. Apesar das controvérsias, Bryan continua trabalhando incansavelmente em prol dos direitos dos animais. Ele tem feito campanhas de alto perfil, discursos públicos e participações diretas no resgate e reabilitação de animais. Uma contribuição particularmente memorável de Bryan e da Save Me Trust foi sua campanha bem-sucedida contra a revogação da Hunting Act, que protege mamíferos selvagens da caça com cães. Essa vitória foi um marco significativo para os ativistas dos direitos dos animais e demonstrou o impacto do trabalho de Bryan. Além de suas campanhas públicas, Bryan mantém um santuário de animais em sua propriedade em Surrey, Inglaterra. Esse santuário oferece um refúgio seguro para a vida selvagem ferida e órfã, incluindo ouriços, texugos e corujas. Bryan encontra tranquilidade ao cuidar desses animais, que lhe proporcionam paz em meio à sua vida agitada. Vida atual e legado. Aos 76 anos, Brian May continua ativo em diversos campos, deixando um impacto profundo na música, na ciência e nas causas sociais. O ano de 2024 se destaca como significativo, marcado por novas contribuições e algumas controvérsias. Atualmente, Brian vive em Surrey, Inglaterra, com sua esposa, a atriz Anita Dobson. Sua vida familiar tranquila proporciona equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Na música, ele continua se apresentando com o Queenless Adam Lambert, trazendo os clássicos atemporais do Queen para novas gerações de fãs. Esses concertos não apenas celebram o legado musical da banda, mas também conectam milhões de pessoas ao redor do mundo. No campo da ciência, Brian May permanece envolvido em projetos da NASA e atua como consultor em várias missões de pesquisa espacial. Ele também é um defensor ativo do Asteroid Day, uma iniciativa que cofundou para aumentar a conscientização global sobre ameaças espaciais, como asteroides. Brian tem contribuído para projetos como o estudo do asteroide Bennu e outros esforços científicos para explorar as origens do universo. Um dos destaques deste ano foi sua participação no relançamento da música Going Home, tema de Local Hero de Mark Knopfler, reforçando sua presença tanto na música quanto em outros empreendimentos criativos. A vida multifacetada de Brian May e seu impacto duradouro continuam a inspirar, mostrando como paixão, criatividade e compromisso podem transcender limites e transformar o mundo em várias frentes. Este projeto teve como objetivo arrecadar fundos para a Teenage Cancer Trust, destacando a dedicação de Brian a causas sociais e beneficentes. No entanto, 2024 também trouxe algumas controvérsias. Em setembro, Brian renunciou ao cargo de vice-presidente da RSPCA após alegações de violações de bem-estar animal em fazendas certificadas pelo programa RSPCA Assured.
O incidente atraiu a atenção pública e gerou reações mistas. Apesar disso, ele continua seu trabalho com a Save Me Trust, concentrando-se na proteção da vida selvagem no Reino Unido, especialmente na preservação de texugos, raposas e habitats naturais. O legado de Brian May vai muito além de músicas icônicas como Bohemian Rhapsody e We Will Rock You. Suas contribuições para a ciência e a sociedade são igualmente notáveis. Ser condecorado como cavaleiro em 2023 pelo rei Charles III é um testemunho do reconhecimento de seus incansáveis esforços. Apesar dos desafios, Brian May continua sendo uma fonte duradoura de inspiração em todos os campos em que atua. Ele é um exemplo vivo de criatividade, dedicação e perseverança, ultrapassando limites para promover mudanças significativas no mundo. Seu legado, abrangendo música, ciência e conservação da vida selvagem, continuará a ressoar entre aqueles que o admiram e a inspirar gerações futuras. A vida de Brian May é um testemunho vívido de talento extraordinário e dedicação inabalável. Ele não é apenas um ícone do rock celebrado por melodias atemporais com Queen, mas também um cientista renomado e um ativista social apaixonado. De seus feitos notáveis em astrofísica aos seus esforços incansáveis na conservação da vida selvagem, Brian transcendeu fronteiras para criar um legado duradouro. Sua jornada, que vai dos brilhantes holofotes do palco às contribuições inestimáveis para a ciência e a natureza, inspirou milhões de pessoas ao redor do mundo. Brian May deixou uma marca indelével, não apenas na música, mas também provou que um indivíduo